Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação nesta noite. Ele é lindo, maravilhoso, digno e fiel. Eu amo esse Deus, porque tudo que nós precisamos está nas mãos dele, e ele conhece as nossas estruturas, e na hora certinha ele manda a palavra de conforto, de avivamento, de vida. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, com muita alegria no coração, para receber a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, toda honra e toda glória dada para ele. Entre com alegria, não esqueça de deixar o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal da serva para o canal ir no ID, vamos no ID do Senhor, juntinhos aí, na mesma fé, na mesma concordância. Já apresentei suas orações, suas petições, já apresentei sua vida. Está tudo nas mãos do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. E quando Ele está no controle de tudo, estamos satisfeitos e felizes, porque Ele está direcionando a nossa vida. Amém? E já convidei ele como nosso convidado especial, a serva já se preparou espiritualmente, então estamos aqui fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso para começar, em nome de Jesus? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Glória a Deus, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus, tomar posse da vitória. Quando o Senhor manda, é bênção. Hoje nós vamos para Mateus capítulo 14, versículo 14. E o refrão da palavra fala assim: Jesus Cristo é o médico dos médicos. Olha aí. Tem alguém precisando ouvir essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor envia, tome posse em nome do Senhor Jesus. É segundo o coração dele, é o seu coração. O refrão da palavra fala assim: Jesus Cristo, o médico dos médicos. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 14. E o versículo 14 vai falar assim. Glória a Deus. O versículo 14 vai falar assim. Aleluia. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuindo-lhe íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Repetindo. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho aí que o Senhor quer entregar aos nossos corações. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra é grande, mas que o Senhor me dê graça para entregar essa palavra hoje ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Revela Jesus Cristo curando uma grande multidão. Curando uma multidão de doentes. Jesus Cristo cura porque Ele é o médico dos médicos. Jesus Cristo cura porque Ele é médico por excelência. Jesus Cristo cura porque a cura também fazia parte da tônica do seu glorioso ministério. O ministério de Jesus era um ministério de ensino e cura. Jesus Cristo cura as feridas do corpo e as feridas do corpo e as feridas da alma. Ele cura as enfermidades físicas
e as enfermidades espirituais. Ele cura as enfermidades patológicas e as enfermidades psicológicas. Ele cura os distúrbios mentais e os distúrbios emocionais. Ele cura toda e qualquer enfermidade. Jesus faz o que a medicina não consegue fazer. Ele vai além da medicina. Ele ressuscita mortos para os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, despede a língua dos mudos, faz o paralítico andar, faz o coxo saltar de alegria, purifica os leprosos, cura toda e qualquer doença ou enfermidade, e ainda faz sinais e prodígios nos céus e na terra. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, o que te proíbe ou te afasta de Jesus? Se Ele tem tudo que você precisa aqui, para você, sua casa, sua família, sua parentela, está tudo nas mãos dele, meus irmãos. Ele está aqui entregando a palavra aos meus irmãos. Somente crer, ter fé e acreditar. Ele quer encontrar fé no seu coração para fazer tudo isso aqui e muito mais. Glória a Deus. Vamos para frente para nós entender mais um pouquinho. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus escreve: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestia entre o povo. Aleluia! Em Mateus capítulo 4, versículo 24, a Bíblia afirma: e a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 7, o próprio Jesus respondeu ao centurião que rogava pela cura do seu criado, dizendo: eu irei e lhe darei saúde, e darei saúde. Em Mateus capítulo 8, versículo 15 até o 17, a Bíblia diz: chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foram dito pelo o profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 35, a palavra de Deus afirma: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, e ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestia entre o povo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em Mateus capítulo 12, versículo 15,
O escritor sagrado afirma que acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Em Mateus capítulo 12, versículo 22, as escrituras afirmam: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Aleluia, forte, né, meus irmãos? Esse é o grande Rei, o grande Deus, o grande Eu Sou que eu apresento aos meus irmãos. Aleluia, Jesus. Ele abre os nossos olhos, meus irmãos. Ele abre os nossos ouvidos. Glória a Deus, a nossa mente da inteligência e sabedoria. Eita, glória. Esse é o Jesus que eu conheço e te apresento em nome de Jesus. O Deus que tudo pode, tudo faz, tudo executa. Amém? Aleluia. Em Mateus capítulo 15, versículo 30 e versículo 31, vieram a Jesus multidões trazendo coxos, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os lançaram junto aos pés de Jesus e ele o curou. Oh, glória! Aleluia! Qual é o problema que você está passando? Para Jesus, não tem barreira, meus irmãos. Não tem barreira, se achegue a Ele. Ele quer que você se achegue a Ele. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Sabes tudo que eu preciso antes que abra minha boca. E o Senhor vai encontrar fé no seu coração. E vai te tocar. Ele aqui está falando que Ele é o médico dos médicos, o doutor dos doutores. Aleluia, glória a Deus. Vamos prosseguir para nós entender mais um pouquinho. Em Mateus capítulo 17, versículo 18, trouxeram um menino lunático até ele e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Glória a Deus, aleluia, para o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 2, Jesus foi para o território da Judéia e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Em Mateus capítulo 21, versículo 14, a Bíblia afirma que e foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou-os. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Vamos aqui continuar. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus capítulo 15, versículo 30 e versículo 31, vieram a Jesus multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os lançaram junto aos pés de Jesus, e ele o curou. Mateus capítulo 17, versículo 18, trouxeram um menino lunático até ele, e repreendeu Jesus os demônios que saíram dele, e desde aquela hora o menino sarou. Mateus capítulo 19, versículo 2, Jesus foi para o território da Judéia e seguiram-no muitas gentes e curou ali. Em Mateus capítulo 21, versículo 14, a Bíblia afirma que e foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Aleluia, aleluia. Em Lucas capítulo 6, versículo 19, Lucas escreve que toda a multidão procuravam tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava
todos. Aleluia! Olha aí, dele saía virtude. Nós temos que ir ao encontro de Jesus. Como assim, pastora? Nós vamos ao encontro de Jesus na oração, na comunhão, na fé, na esperança. Glória a Deus, aleluia! Nós temos que tocar em Jesus pela fé. Glória a Deus, aleluia! Naquela época, Jesus estava no mundo, então as pessoas podiam tocar nele. Agora ele ressuscitou e está no trono. E nós encontramos Jesus em oração, em comunhão, fé, esperança e amor. Ele é Espírito. Nós não vemos ele, mas ele nos vê. Aleluia, glória a Deus. Nós só vemos a bondade, a graça, o poder dele, fazendo a obra dele nas pessoas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para Lucas capítulo 8, versículo 1 até o 3. O doutor Lucas afirma que muitas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades serviam a Jesus. Olha aí, essas mulheres que foram curadas, elas serviam a Jesus. Elas já seguiam Jesus e ia servir Jesus. Glória a Deus, aleluia. Grata a elas, hein, meus irmãos? Aleluia. Em Atos capítulo 10, versículo 28, em Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia afirma que Deus ungiu a Jesus Nazareno com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Olha aí, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, meus irmãos. Olha a palavra aí chegando com vida para os meus irmãos. Aleluia! Você quer que as coisas aconteçam no seu coração, no seu lar, na sua casa, no seu ministério ou na sua parentela aí? Então, olha aqui o que o Senhor está falando. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, meus irmãos. Ele jamais mudará. Ele só está aqui procurando fé nos filhos deles aqui na terra, nos servos, para operar. Aleluia, ele jamais vai negar um pedido de cura, de libertação, de salvação. Não, ele não vai negar, porque ele não pode negar ele não pode se negar. Glória a Deus, aleluia. Então, se você tiver fé, você vai conseguir alcançar. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, o apóstolo Pedro afirma que pelas suas pisaduras fostes sarados. Louvamos a Deus pelo avanço da medicina nas descobertas de vacinas para erradicar determinadas epidemias e no tratamento e cura de muitas doenças. Mesmo assim, a medicina, com todos os seus avanços, se mostra impotente diante de determinadas doenças e longe de encontrar a cura para os males que há muito tempo vem ceifando a vida de mulheres, de pessoas ao redor do mundo. Entretanto, o poder de Jesus Cristo para curar qualquer doença ou enfermidade é ilimitado. Aleluia! Até aqui, meus irmãos, é forte, hein? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha
Que palavra que edifica os nossos corações, um divisor de água, uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Trouxe ao seu coração nesse dia chamado hoje, guarde como diamante, para você não esquecer. Mas o que é bom tem que compartilhar. Deus enviou para mim, eu enviei para você, e você envia para outras pessoas, e quem vai fazer a obra é Ele. Envie, meus irmãos. Jesus é tudo isso aqui e muito mais, e você não imagina o que Ele é capaz de fazer. Glória a Deus, aleluia. Você crê, você acredita, você tem fé, então toma posse em nome do Senhor Jesus nesta noite. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, não deixe de enviar não. Seja aí um canal de bênção, seja luz, seja sal da terra, seja um soldado. Não fica de braços cruzados não, não fica só ouvindo a palavra e falar, vou mandar não. Ela tem uma religião, porque a igreja dela não é a minha, meus irmãos, nós não pregamos. Não é tempo de nós olhar para essas coisas, não. Não é tempo de nós olhar, é tempo de nós se juntar em comunhão, meus irmãos, para servir o grande Rei, o grande Deus. Ele mandou a palavra vivinha e eficaz ao meu coração, eu enviei ao seu coração e você envia a outras pessoas. E o Senhor se agrada desse coração, dessa obediência, dessa fé. E nós vamos ficar só em oração. E deixa o Senhor fazer a obra. É do jeito dele, é da maneira dele, é no tempo dele. Glória a Deus. E eu faço um convite em cima dessa palavra ao coração dos meus irmãos. Você que não recebeu ainda Jesus, que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar esta noite? Você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, olha, foi eficaz no meu coração. E eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Eu me arrependo, Senhor, de tudo que eu fiz, porque eu não tinha conhecimento. E o Senhor vai vir te abraçar, o Espírito Santo vai tirar esse fardo pesado, vai te dar o dele que é leve. E aí deixa Deus direcionar os seus caminhos, mas ande na palavra. Siga-nos. Procura, você não tem uma igreja, procura uma igreja para você glorificar, adorar, louvar, exaltar e servi-lo. Glória a Deus, aleluia. Deixa Deus te usar nesta terra. É tão bom, meus irmãos, é tão bom quando você serve a Deus, quando você... Às vezes nós pedimos tanta bênção para o Senhor, tanta bênção. O Senhor vem trazer a obra para te abençoar e você rejeita a bênção. Olha aí, como que pode, né? Você quer a bênção, mas não quer o abençoador. Eita glória, é difícil, meus irmãos. Vamos aí obedecer. É melhor obedecer do que se sacrificar. É a palavra dele que diz. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar com o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado, uma noite. E não esqueça de ter um particular com Deus. Busque o rosto dele. Busque humildemente, quebrantado ali. E o Espírito Santo vai vir te visitar. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.